Nesse vídeo você vai descobrir tudo o que você precisa saber na hora de escolher o seu primeiro violão. Vambora? Sejam bem-vindas e bem-vindos, meu nome é Ricardo Vital, eu sou músico, professor de violão e guitarra, historiador e jornalista musical. Bom, agora que você já tomou uma das decisões mais importantes da sua vida, que é a de aprender a tocar violão, você deve estar se perguntando: como eu vou descobrir o melhor violão para mim? E é isso que esse vídeo vai te ensinar. Claro que a decisão final compete a você e a mais ninguém, mas a ideia aqui é elencar alguns tópicos que te ajudem na hora dessa decisão. Uma das primeiras coisas para a gente ter em mente na hora de escolher o nosso primeiro violão é a seguinte: violão com cordas de aço ou com cordas de nylon? Sim, porque são diferentes, embora muita gente acabe colocando encordoamentos de aço em violões que são construídos para receberem cordas de nylon, isso pode prejudicar o instrumento, então você deve colocar cordas no violão que foi projetado para receber aquele tipo de corda. Você deve estar se perguntando qual a diferença das cordas de aço e das cordas de nylon. E a principal diferença é sonora, é uma questão de característica do som. As cordas de aço tendem a ter um som um pouco mais cristalino e brilhante, e as cordas de nylon tendem a ter um som um pouco mais doce e aveludado. Claro que esses adjetivos são subjetivos, né? São simplesmente para ajudar a gente a ter uma ideia da característica final do som daquelas cordas. Os violões de cordas de aço são um pouco mais utilizados em estilos como pop, rock e blues, enquanto os violões de nylon são um pouco mais utilizados na MPB e na música clássica. O que não significa que a gente não possa utilizar violões de cordas de aço para tocar MPB ou violões de cordas de nylon para tocar rock, por exemplo. Eu só estou te explicando o que é o mais usual. Bom, dito isso, eu sugiro enfaticamente que você escolha um violão com cordas de nylon para ser o seu primeiro instrumento. E a razão dessa indicação são duas. A primeira é que violões com cordas de nylon têm uma tensão muito mais baixa, ou seja, as cordas são muito menos duras e vão machucar muito menos os dedos de alguém que esteja começando a tocar. O segundo motivo é que violões com cordas de aço costumam ter a escala um pouco mais estreita, enquanto violões com cordas de nylon costumam ter a escala um pouco mais larga. O que isso significa? Que você vai ter mais espaço para posicionar os seus dedos na hora de montar os acordes. Nesse sentido, os braços dos violões de cordas de aço são mais parecidos com os braços das guitarras, onde a distância entre as cordas é um pouquinho menor e, portanto, você tem que acomodar melhor os dedos na hora de fazer a montagem dos acordes. Como no início sua mão não vai ter toda a força e a destreza necessária, eu acho que vai ser mais fácil se você começar pelo violão de nylon. Bom, agora se você já comprou o seu primeiro violão e ele é um violão com cordas de aço, também não precisa se desesperar. Basta que ele esteja bem regulado para você sentir conforto ao tocar, e a gente fala mais sobre isso daqui a pouquinho. Uma segunda decisão importante que você precisa tomar na hora de escolher o seu primeiro violão é se você vai optar por um violão elétrico ou acústico. Na verdade, embora muita gente utilize esse termo, violão elétrico, o termo mais correto seria violão eletroacústico, porque ele não deixa de ser um violão que pode ser tocado de forma acústica, ou seja, sem plugar em nenhuma caixa e nenhum amplificador, mas ele conta com um sistema de captação e de equalização que permite que você o ligue. E eu tenho novamente uma sugestão para te ajudar a decidir isso. Eu sugiro que você invista um pouquinho mais e de cara já adquira um instrumento eletroacústico. Bom, eu tenho 3 motivos para essa sugestão. O primeiro é que os violões eletroacústicos já vêm com um afinador embutido, e isso vai facilitar muito a sua vida na hora de afinar, porque você vai afinar pelo método visual, que vai ser o mais fácil enquanto você não aprender outras maneiras de afinar o seu violão. Um segundo motivo é que, dependendo da sua evolução, em pouco tempo talvez você já sinta a necessidade de plugar o seu instrumento para poder tocar com outras pessoas. Pode ser numa situação de ensaio com alguma banda que você esteja formando, pode ser porque você esteja tocando com algum amigo, ou simplesmente porque você está tocando num churrasco na sua casa e quer que o som saia um pouco mais alto. Você deve estar imaginando que aí você vai precisar adquirir uma série de acessórios, como cabo e amplificador. Mas esses investimentos podem ser feitos mais adiante. O importante é que o seu instrumento esteja preparado para ser plugado quando você sentir essa necessidade. E o terceiro motivo é que a diferença de valor entre um modelo completamente acústico e um modelo eletroacústico é relativamente pequena. Então eu acho que é um investimento que vale a pena ser realizado.
Isso nos leva a um terceiro ponto, que é exatamente o do orçamento, o quanto a gente vai investir na compra do nosso primeiro violão. Claro que essa é uma questão muito pessoal e que envolve uma série de fatores, entre eles a quantidade de dinheiro que você tem disponível. Mas eu quero dar algumas diretrizes para te ajudar na hora de tomar essa decisão. A partir de 500 ou 600 reais, já existem alguns violões eletroacústicos de marcas bacanas e que vão atender bem a um iniciante. Mas eu tenho algumas considerações para fazer sobre esse investimento inicial. Primeiro, se você está optando pelo violão, pensa que esse é um dos instrumentos mais baratos na hora de você investir. Se você tivesse optado de cara por uma guitarra, aqueles acessórios que a gente comentou lá atrás, como cabos, amplificador, já precisariam ser adquiridos logo de cara para que você conseguisse extrair o som. No violão não, você pode comprar só o violão e já conseguir chegar em casa e tocá-lo. E já que você não vai precisar gastar com acessórios nesse primeiro momento, talvez você possa investir um pouco mais na aquisição do instrumento em si. Hoje em dia, boa parte das lojas facilita as condições de pagamento, então mesmo que o seu orçamento seja limitado, você pode dividir em várias parcelas e adquirir um instrumento que seja bacana para você nesse momento. A minha sugestão principal aqui, respeitando a realidade econômica de cada um, é que você não economize nesse momento. Tenha em mente que é um investimento de médio e longo prazo, daqui a anos você ainda vai estar com esse violão. E se você compra um instrumento que atende a boa parte das suas necessidades, você não vai precisar pensar em comprar outro durante um bom tempo, e isso já vai representar de certa maneira uma economia também. Uma quarta coisa para a gente considerar na hora de escolher o nosso instrumento é a questão da marca. Existem uma série de marcas, algumas delas tradicionais que existem há várias décadas e ajudaram a escrever a história da música, e outras um pouco mais recentes que ainda não têm uma reputação tão grande, mas que também produzem bons instrumentos. Uma boa notícia é que, ao contrário de algumas décadas atrás, quando a indústria nacional ainda era incipiente, hoje a gente tem uma série de marcas que produzem instrumentos e equipamentos com uma ótima relação custo-benefício. À medida que você se embrenhar mais nesse universo do violão e da guitarra, você vai conhecer cada vez mais sobre as marcas e entender quais são as marcas mais tradicionais e consagradas, quais marcas não têm uma reputação tão grande assim. Esse conhecimento todo você vai construindo com o tempo. Uma coisa que eu gostaria de frisar aqui é que, embora existam algumas marcas que têm um reconhecimento muito grande, como Fender, Gibson, Takamine, Martin, Yamaha, você não necessariamente precisa começar com um instrumento de uma dessas marcas grandes. Como eu disse, algumas marcas nacionais ou mesmo marcas asiáticas produzem instrumentos com uma relação custo-benefício boa. E é isso que você deve ter em mente na hora de escolher o seu primeiro violão. A verdade é que um iniciante muitas vezes nem vai saber reconhecer a diferença de qualidade entre um instrumento de qualidade superior e um instrumento de qualidade média. Então, sendo um instrumento que seja honesto, que produza um som de qualidade e que propicie conforto para você tocar, ele já é um violão ideal para você. Um quinto fator para a gente considerar é o do modelo. Sim, cada uma das várias marcas existentes não produzem um único modelo de violão. O mais comum é que elas tenham uma série de modelos que elas disponibilizam no mercado. Alguns desses modelos são chamados modelos de entrada, que são os aconselháveis para iniciantes, enquanto outros modelos são destinados a músicos profissionais. A minha dica em relação ao modelo é que você dê preferência para algum modelo que tenha o cutaway. O cutaway é esse corte que a gente tem aqui no corpo do instrumento e que vai facilitar o acesso da nossa mão às notas mais agudas da escala. Isso não é essencial, talvez você como iniciante não sinta a necessidade de no começo utilizar essa região mais aguda, até porque no geral a gente não usa essa região para fazer muitos acordes, a gente usa ela mais para improvisar, para solar, para fazer melodias agudas, né? Mas para tocar acordes e coisas mais básicas, isso não é extremamente relevante. Mas se você puder escolher entre um violão com ou sem cutaway, se não tiver uma diferença significativa de valor, eu recomendo que já tenha o cutaway, porque em algum momento pode ser que você venha sentir a necessidade de alcançar essas notas mais agudas. Ainda falando sobre modelos, eu citei que existem os modelos de entrada, mais propícios para iniciantes, e os modelos que são destinados a músicos profissionais.
A principal diferença entre esses diversos instrumentos costuma ser a questão do tampo. Violões de modelos mais profissionais, como esse meu queridão aqui, costumam ter o chamado tampo sólido, ou seja, o tampo, que é essa parte aqui do corpo, né, essa face exterior, ela é construída com uma única peça de madeira, o que tende a deixar o som mais consistente. Já os modelos para iniciantes, de maneira geral, não tem tampo sólido. O tampo deles é construído com lâminas de madeira, o que influencia diretamente na qualidade do som. Eu queria lembrar que se você é iniciante, dificilmente você vai conseguir distinguir a diferença de qualidade entre um instrumento com tampo sólido e um instrumento com tampo laminado. Mas eu achei importante trazer essa questão à tona para que você entendesse as diferenças de preço que existem entre os vários modelos. A gente chega na loja e encontra às vezes dois violões muito parecidos e um tem um preço muito mais elevado do que o outro e a gente fica sem entender por quê. Então eu quis trazer essa questão do tampo para esclarecer uma das razões para isso acontecer. E agora que a gente já falou sobre todos os fatores que podem influenciar nas características sonoras do seu instrumento, você pode decidir alguns detalhes estéticos, como por exemplo a cor do seu violão. Sim, é importante que você escolha um violão que você ache bonito. Claro que tudo aquilo que a gente conversou antes é muito mais importante, o que manda é o som. Mas não é muito mais legal você ter um violão que você acha bonito do que um violão que você acha feinho? Imagina só, você acabou de comprar o seu primeiro violão, aí você leva ele para casa, você bate o olho nele e fala: poxa, esse violão, aquele outro que tava lá era mais bonito. Aí você olha uma foto do outro violão que você tava na dúvida e fica pensando, devia ter comprado aquele. Então, embora essa não seja a característica mais importante do instrumento, escolha sim um violão que você ache bonito, pense que você vai ficar com ele por um bom tempo. Bom, e agora que deu tudo certo, que você já está com o seu violão novinho, lindão nas suas mãos, eu vou te dar um conselho muito importante, que é você levar ele para ser regulado num luthier. O luthier é o profissional que fabrica, conserta e regula instrumentos de corda. E é muito importante que você leve seu instrumento num luthier, mesmo que ele seja novinho em folha, porque na maior parte das vezes ele não vem regulado da loja, nem da fábrica e nem da loja depois. Algumas lojas maiores têm um serviço de luthieria próprio que faz uma regulagem prévia nos instrumentos antes de colocá-los à venda. Mas por melhor que os instrumentos saiam de fábrica, eles não estão regulados para um iniciante tocar, por exemplo. Por isso que é tão essencial que você leve nesse profissional, para que você garanta que você vai ter um instrumento confortável em suas mãos, que não vai prejudicar os seus tendões e que não vai prejudicar o seu desenvolvimento. Peça indicação da sua professora ou professor, ou caso você não faça aulas ainda, alguém que você conheça que já toque há mais tempo, que possivelmente essa pessoa vai saber te indicar um luthier de confiança. O luthier que cuida dos meus instrumentos já há muitos anos é o luthier Aquino, que tem uma equipe extraordinária, super competente, super carinhosa e super cuidadosa com os instrumentos. O luthier Aquino fica aqui na rua Teodoro Sampaio, uma rua famosa aqui em São Paulo por ser a Rua dos Músicos. Se você gostou desse vídeo, se você acha que ele te ajudou a entender o que você precisa saber para poder escolher o seu primeiro instrumento, já deixa um like e escreve aqui nos comentários qual violão você está pensando em comprar. E caso você já tenha comprado ou depois que você comprar, volta aqui para me contar qual violão você comprou. Aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum dos conteúdos que eu estou preparando com todo carinho para ajudar você a realizar o seu sonho de tocar violão. Muito obrigado por estar acompanhando o canal e a gente se vê no próximo vídeo.